Olá, investidor. Bitcoin segue caindo em mais um dia. Elon Musk recebendo ameaças de morte e Donald Trump tarifando a União Europeia em 25%. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de ir pedindo o seu like, pedir que se inscrevesse em nosso canal e compartilhasse com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá? E como todos os dias a gente vai seguir, primeiramente falando de notícias, depois vamos falar de gráfico, tá? Mas antes de mais nada, se você ainda tem dúvida de como começar a investir no universo de criptomoedas, eu vou deixar aqui no card para vocês o link mais importante desse canal, tá? Acho que o vídeo mais completo do YouTube de como você começar a operar, de como você começar a investir em criptomoedas e não em qualquer exchange, mas na maior exchange do mundo, na maior, na melhor e na mais confiável, que é a Binance, tá? Então eu vou deixar o link aqui no card. Se você tem dúvida, se inscreva, tá? Então vamos começar falando de notícias e depois nós vamos para o gráfico, tá? Vamos falar de notícias. A primeira que eu achei mais interessante foi essa daqui, tá? O Elon Musk hoje, na quarta-feira de hoje, ele falou que ele tem recebido muitas ameaças de morte, tá? E essas ameaças de morte que o Elon Musk tem dito não é nada mais, nada menos do que o DOGE. Para quem não sabe, o DOGE é um departamento de eficiência na governança pública dos Estados Unidos, tá? O Elon Musk que prometeu aí mexer com diversas agências públicas dos Estados Unidos. Semana passada, ele até fez aí vamos falar assim, um pacote, né? Onde ele deu a possibilidade de diversos funcionários públicos, tá? Pedirem as contas, vamos dizer assim, do governo norte-americano. Eles estão buscando aí essa melhor eficiência por meio de corte de gastos, por meio da auditoria de diversos contratos que as empresas, né, e até empresas de funcionários, né, que tem com o governo norte-americano. E frente a tudo isso, tá? O Elon Musk hoje falou que ele tem recebido muita ameaça de morte, tá? Claro que isso daí iria acontecer, afinal de contas, ele está mexendo aí em um ninho de marimbondo, né? Afinal de contas, imagina a quantidade de empresas, imagina a quantidade de corrupção que não deve ter. Afinal, corrupção não é algo que é inato apenas no Brasil, mas todos os países, né? Desde o Japão, né, países ditos até mais civilizados do que a gente, a corrupção. O Elon Musk está passando aí esse pente fino, né, nos contratos, nas agências. Ele falou até de mexer com a CIA. Eu tenho uma opinião um pouco adversa em relação a isso. Afinal de contas, para quem gosta de geopolítica, sabe que muitas dessas agências têm sim muita influência no mundo, muita influência em muitas coisas. O Elon Musk talvez mexer aí nesses fundos vai gerar muito burburinho, vai gerar muita ameaça, né? E vai mexer aí no universo e na vida e nas finanças de muita gente que tem negócios com o governo norte-americano. Uma coisa que eu não pensei em mostrar, mas acho que eu vou mostrar para vocês também, já mostrei em outros vídeos, é o Doge. Eu não sei se vocês acompanham, mas é muito interessante acompanhar isso. Deixa eu procurar o US Debit aqui, porque eu não estou achando. Não estou achando no meu... Então eu vou colocar aqui, ó, US Debit Clock. Isso daqui nada mais é do que o impostômetro norte-americano, né, onde mostra como está o balanço das dívidas públicas norte-americana, né? E nos últimos meses eles adicionaram esse Doge Clock, que nada mais é do que o quanto os Estados Unidos ele tem economizado desde que o DOGE, né, esse Departamento de Eficiência Governamental, passou a operar nos Estados Unidos, tá? Junto do Elon Musk, né, que encabeça isso, e com a autorização do Donald Trump, tá? Então a gente vê que pelo DOGE aí já salvaram na casa de 141 milhões. Pode até parecer um número expressivo, mas não é tão expressivo. O Elon Musk realmente ele vai ter que mexer muito nisso. A expectativa deles é de que eles enxuguem gastos na casa de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares, que é exatamente o déficit orçamentário dos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos é um país que a arrecadação federal, US Federal Tax, é de 5 trilhões, enquanto os spendings do governo federal norte-americano está na casa de 5 trilhões, ou seja, os caras arrecadam 5, gastam 7, e é exatamente essa diferença de 2 trilhões que o Elon Musk quer mexer, tá? E aí,
né? Essa matéria mostra o quanto o Elon Musk está sofrendo, o quanto ele está sofrendo ameaças aí em relação a todas essas mudanças que ele tem feito, tá? E aí, o que você acha? Será que o Elon Musk vai de fato conseguir mexer nisso? Eu tenho as minhas dúvidas, mas vamos ver. Uma outra matéria muito interessante foi essa daqui, tá? O Donald Trump, ele impôs, né, uma tarifa de 25% sobre a União Europeia. Não só isso, tá? Ele falou de fato, tá? Palavras dele, de que a União Europeia, ela foi criada para prejudicar os Estados Unidos, tá? Todos esses 25% de tarifas aí, com certeza vai fazer com que haja um efeito inflacionário nos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos é o país que mais demanda, né? Um dos que mais, acho que em números percentuais é o que mais importa do mundo todo. Então ele não importa só do Brasil, só da China, há muitos produtos que a própria União Europeia produz, e eu imagino que esse aumento aí de 25% nessa tarifa vai fazer com que pressões inflacionárias atinjam, né, o consumidor norte-americano, que vai afetar a economia real de forma mais efetiva, e isso daí com certeza vai refletir nos mercados, tanto de renda variável quanto de renda fixa, tá? Então acho que a gente precisa ficar muito esperto com tudo isso, tá? Uma dica que eu dou para quem gosta de mercado, é muito interessante começar a acompanhar também a geopolítica. A geopolítica é muito interessante, é muito legal. Eu até falo para muitos amigos, é uma novela para adultos, porque ali você vê exatamente a relação humana, né? De pessoa para pessoa, mas você vê de nação para nação, né? Ameaças, você vê jogos de interesse, então é uma coisa muito interessante. Eu realmente recomendo que os amigos também acompanhem. Então, de notícias eu acho que é isso. Hoje também teve agenda econômica, tá? Hoje teve 2 dados do governo norte-americano, teve um dado brasileiro, só que não tem impacto nas criptos, né? Os 2 dados americanos, um foi do estoque de petróleo, que veio de forma positiva, né? O estoque de petróleo veio um pouquinho abaixo, quer dizer o quê? Que a atividade industrial ou atividade de bens e serviços, a economia de modo geral está bem aquecida, tanto que as expectativas de estoque eram uma e ela veio abaixo, ou seja, a economia consumiu mais petróleo. Se a economia consumiu mais petróleo, entende-se que a economia ela fluiu melhor nesse período, tá? Um outro índice muito legal, mas que não veio positivo, foi o de vendas de casas novas, tá? O de janeiro, a expectativa era que houvesse aí 679 mil casas vendidas e veio um pouco abaixo, veio 657. Esse indicador já se contrapõe um pouco sobre o estoque de petróleo, porque afinal de contas, o estoque de petróleo veio menor, ou seja, a economia está mais pujante, mas em contrapartida, a economia não está mais pujante, pelo menos no ramo de real estate, né, que seria a venda de casas. Então a gente tem esses 2 índices econômicos aí que talvez balanceiem um pouco esse índice de atividade econômica no governo norte-americano. Então é muito interessante a gente continuar acompanhando para a gente saber de fato o que vai acontecer, tá? Notícias, falei de calendário, vamos para aquilo que a gente gosta, que é gráfico. Vamos analisar os principais criptoativos. Vamos começar analisando o S&P 500. O que aconteceu com o S&P 500 hoje? O S&P 500 hoje fez um candle de indefinição, né? Depois de 4 dias aí de queda. Eu falei para vocês ontem que o S&P 500 ele estava testando a média móvel do semanal. Muito cedo ainda para a gente falar em relação ao semanal, afinal de contas o candle só vai fechar lá no domingo, então o ideal é a gente esperar para saber qual candle que vai se formar. Afinal de contas, se a gente vê todo um efeito de reversão nessa força vendedora, a gente pode ver talvez um martelo aqui ou um libelo, que pode ser um indicativo muito forte para a próxima semana, então, que pode fazer com que o S&P 500 vá buscar o topo e quem sabe até romper o topo histórico. S&P 500 rompendo o topo histórico, consequentemente a gente vê as criptos andando de forma forte e positiva também, tá? Mas pelo diário a gente vê que hoje foi um dia mais indecisivo, né? Fechou na baixa, mas a gente vê que ele tentou tocar a média móvel de 9, mas ele recuou um pouco mais, fechou aí com o candle de indecisão, tá próximo de uma região de suporte. A expectativa é que o preço, né, se tocar um pouco mais, se cair um pouco mais, é de que ele busque um repique pelo menos ali até a média móvel de 20. Chegando na média móvel de 20 é que a gente vai ter maior certeza de se ele tende a continuar caindo, se ele vai consolidar nessa região de fundo, ou se talvez ele faça um candle aí de força que reverta essa tendência prévia aí de queda, e para quem sabe ele não fecha acima das médias móveis e a gente tem a possibilidade de ver o preço buscar as máximas do semanal, tá? Antes disso,
muito complicado falar qualquer coisa ou fazer qualquer previsão do S&P 500. Vamos analisar bem rapidinho o Treasury de 10 anos. O Treasury hoje fechou com um candle bem baixista, tá? Ó, ele abriu na verdade em 4,28, ele chegou a bater a máxima de 4,33 e fechou em um candle de baixo, um candle muito forte, fechou na casa de 4,25. Eu imagino que a gente tende a ver um repique aí dos Treasuries, pelo menos para a região aqui dos 4,4%, mas eu imagino que seja um repique para depois cair e buscar o fundo, tá? Lembrando, Treasury de 10 anos caindo é maior liquidez para o mercado de renda variável, que pode fazer com que o S&P suba ainda mais, consequentemente refletindo no mercado cripto, tá? Vamos analisar Bitcoin agora. Bitcoin, hoje um amigo me chamou a atenção, porque o Bitcoin, eu ainda falei ontem para vocês, né? Vamos esperar, por quê? Porque o Bitcoin estava numa região de fundo do diário, tá em cima da média móvel de 20 no semanal, né? O candle de hoje foi muito forte, né? Tanto é que o candle tá bem abaixo da média móvel de 20. Se o gráfico do semanal fechar assim, a expectativa é de que ele venha buscar pelo menos esse topo anterior rompido. Vamos pegar até aqui os últimos corpos reais, mas a expectativa é que se essa semana fechar assim, ele venha buscar aqui o 71, tá? Mas para isso a gente precisa esperar que chegue até o domingo. Ontem teve um candle de baixa muito forte. Eu ainda falei para vocês, né? Se no candle de ontem, se a gente tivesse visto um candle fechar de forma positiva, um candle verde que superasse ou que voltasse para a região, ou que fizesse com que o preço voltasse a operar, acima da região de 91.800, a gente poderia ver aí um sinal de bear trap, que poderia fazer com que o Bitcoin fosse buscar as máximas. Não foi o que a gente viu, foi um candle mais baixista, ou seja, eu imagino que essa região aqui, que era de suporte, agora ela inverte a polaridade de tal forma que essa região passe a ser uma resistência, né? Então eu imagino que o Bitcoin venha testar essa região de novo para ir buscar o fundo, se isso se concretizar, que seria nada mais, nada menos do que o pivô rompido do semanal lá na região dos 71.400, tá? Ethereum, vamos analisar Ethereum. Ethereum também tá bem feio, um candle que foi até mais feio do que o Bitcoin, ó. Bitcoin ainda foi um candle que teve uma certa sombra. A gente vê que o Ethereum já não, ó, ele fez um candle de indecisão, fez um candle de força para baixo, deixou até uma sombrinha aí, mas tá muito feio. No diário tá abaixo da média móvel de 20, tá abaixo da média móvel de 9, tá em topos e fundos descendentes, tá? O que não é um bom sinal, o que pode trazer um pouco de fôlego pro Ethereum, porque ele tá chegando nessa região de fundo aqui, tocou na verdade essa região de fundo nos 2.553. A partir daqui a gente pode sim ver uma força compradora, mas eu imagino que para pensar em comprar Ethereum, a gente tem que esperar que o preço, pelo menos, tá? Ele passe a operar acima dessa LTB, acima da média móvel de 20, da média móvel de 9, quem sabe lá em cima dos 2.866 é onde a gente possa voltar a pensar em comprar Ethereum. Antes disso, é melhor ficar de fora, porque a gente não sabe qual o destino do mercado, qual o destino do S&P, consequentemente o destino do Bitcoin, tá? Um amigo meu me chamou a atenção, eu tinha esquecido, sobre a média móvel de 200, tá? Para quem não sabe, pela análise técnica clássica, né? Não a de price action, mas análise técnica da análise técnica clássica, que na análise técnica clássica você geralmente não vai usar, ou o price action você não tende a usar tanto indicador. Tem aí escolas que falam que média móvel não é indicador, porque média móvel nada mais é do que a média dos preços, né? Não é um indicador técnico como um MACD, como um estocástico, como um IFRS, mas tem essa divisão aí. Eu prefiro acreditar que média móvel é por meio de uma análise mais técnica, tá? E para quem gosta de análise técnica, sabe que a média móvel de 200 é uma média muito importante, tá? Para quem gosta de ler Bloomberg, para quem gosta de ler relatórios aí econômicos de mercado, sabe que toda vez que o preço perde a média móvel de 200, vem matéria no Bloomberg, vem matéria no Yahoo Finance, né, anunciando, olha, X ativo perdeu a média móvel de 200, ou seja, o mercado interpreta a média móvel de 200 como
um indicador interessante para mudança de tendência, tá? A partir do momento que o preço está acima da média móvel de 200, é para comprar. A partir do momento que ele fecha abaixo e confirma, né? Ou seja, ele viola a mínima, já se muda totalmente a expectativa de alta, se muda para expectativa de baixa. E quando a gente analisa a média móvel de 200 do Bitcoin, a gente vê que ela tá batendo na média móvel de 200, ele beijou a média móvel de 200, agora tá um pouquinho abaixo. Então, por todos esses conceitos aí, por toda essa filosofia da análise técnica clássica, eu imagino que pelo preço estar próximo da média móvel de 200, vale a pena a gente acompanhar e esperar saber o que vai acontecer. Será que o preço ele vai fechar abaixo da média móvel de 200? Se fechar abaixo da média móvel de 200 e se permanecer abaixo, eu imagino que Bitcoin vai cair mais, consequentemente, isso vai fazer com que todas as criptos também caiam, tá? Então, voltando pro Ethereum, que era aquilo que a gente estava falando, tá abaixo da média móvel de 9, tá abaixo da média móvel de 20, então é um pouco mais complexo de operar. O ideal é esperar que o preço volte aqui para cima dos 8.662 para daí a gente pensar em comprar de novo, tá? Quando a gente analisa XRP tá da mesma forma, tá? Tá bem consolidado, tá abaixo das médias móveis. O candle de hoje ele não trouxe otimismo nenhum pro mercado. A mesma análise que eu fiz ontem eu mantenho, tá? O ideal pra gente aguardar agora, esperar que o preço pelo menos volte a operar acima dos 2,55 ali, dos 2,51, desculpa, para partir daí a gente poder ver uma possibilidade alta em XRP, tá? Vamos para Doge. Doge tá numa tendência de baixa ainda muito mais forte no diário, tá testando esse topo anterior rompido do semanal. Aqui espera-se que o preço faça uma reação comprador, ainda que seja apenas por um repique, ainda que seja apenas por um curto prazo, mas ele está abaixo da média móvel de 20 também, está abaixo da média móvel de 9, é muito complexo de se operar agora. O ideal para a gente pensar em voltar a comprar Doge é esperar que o preço pelo menos rompa ali a região do 0,25 a partir daqui, ou para quem quer ser mais conservador, que acima da região do 0,28 ali, talvez a gente possa começar a procurar por pontos de compra. Antes disso, eu acho loucura a gente pensar em entrar em Doge, tá? Solana tá da mesma forma. Solana tá testando essa região de fundos do semanal. Vai testar, na verdade, né? Tá em vias de... tá em uma tendência de baixa já bem consolidada no diário, tá? Tá longe da média móvel de 9, tá longe da média móvel de 20. A expectativa é que o preço venha buscar pelo menos a média móvel de 20, ou quem sabe essa região de preço aqui do 160. Mas acho muito complexo comprar agora porque a tendência de baixa é tendência de baixa no diário. Operar contra uma tendência de baixa tão forte no diário eu não vejo de forma positiva, tá? Então é melhor a gente esperar. Para quem tá pensando em vender, o ideal mesmo é esperar perder esses fundos aqui do semanal lá no 125. Antes disso, acho que não tem nada que fazer. É melhor a gente esperar. Eu ainda estou positivo, tá? Eu quero ver Bitcoin no 1 milhão, ou seja, um fator aí de multiplicação de 10, né? Se a gente for pegar como base os 100 mil dólares, e esse fator de 10 aí, a gente pode aplicar ele para Solana e para outras criptomoedas, tá? Até mais às vezes, né? Dependendo do beta aí da criptomoeda em relação ao Bitcoin. Quando a gente analisa o PEP também está bem fraco. Olha só a quantidade de topos e fundos descendentes, tá? PEP está testando aqui uma região de fundo do semanal, não há muito o que fazer. Para quem quer vender, para quem está pensando em começar a vender, o ideal é esperar ele perder esses fundos aqui, mas se perder esses fundos aqui a queda vai ser muito interessante, tá? Eu imagino que o melhor é a gente esperar que o mercado tome uma direção correta, tá? Para quem está pensando em comprar PEP, eu imagino que o ideal é esperar pelo menos o preço chegar aqui na região do 0,1011, para a partir daí a gente pensar em comprar de novo. Cardano também, Cardano tá muito fraco, tá? Pivotou já para baixo, já perdeu a cabeça desse pivô do semanal. Muito complexo de se operar agora. Cardano também está muito na dependência do Bitcoin. Eu acho que o ideal é a gente esperar. Para quem está pensando em comprar, o ideal é esperar o preço começar a operar acima do 0,79. Antes disso, eu acho loucura fazer qualquer coisa. Binance tá com uma volatilidade muito anormal, né? Essa volatilidade que começou a ficar dessa forma lá em 21 de novembro de 2024, né? E desde então tá bem errático. Ele vai lá, ele rompe topo, depois ele rompe fundo, não tem direção, tá bem complexo. Para pensar em operar Binance de novo, eu imagino que o ideal é que a gente espere que o preço volte a operar acima dos 683. Antes disso, eu acho loucura pensar em operar. E Tron que eu falei, tá?
Tron, XRP e Bitcoin eram as que a gente deveria ficar mais de olho. Tron, eu mantenho aquela análise que eu fiz ontem, tá? Tron, ela não tá tão feia quanto as outras, olha. Tron, se a gente traçar uma LTB aqui, ó, a gente vê que tem muito toque nessa LTB, tá? Vamos traçar até para cá, ó. A gente vê que tem essa quantidade de toques. O preço tá próximo da média móvel de 20, da média móvel de 9. Talvez Tron ali, se a gente começar a ver o preço operar acima do 0,25, tem grande expectativa de alta, afinal de contas, do 0,25 a tendência é que ele vá buscar o topo histórico que está lá na casa do 0,44, ou seja, a gente vai ver aí quase uns 90% de alta, tá? Mas para isso a gente precisa esperar, precisa aguardar. O mercado ele não tá bom, tá? O que eu falo para os amigos, o que eu falo para vocês e para os meus amigos que eu vira e mexe, estamos aí conversando sobre cripto. O ideal é a gente esperar, vamos ver o que vai acontecer de fato, tá? Vamos ver se o Bitcoin, se realmente ele vai voltar aqui, se ele voltar para essa região aqui dos 90 e se ele perder a mínima desse candle que testar essa região, a expectativa é de baixa, ou seja, a gente vai ver o mercado de cripto caindo ainda mais. Não dá para a gente operar contra a tendência do semanal, por isso que eu acho complicado pensar em vender qualquer cripto aqui agora, tá? Então eu acho que o melhor, não só para mim, mas para todo mundo, é esperar. Vamos ver o que o mercado vai definir, o que o preço vai reagir, e vamos reagir ao preço, que esse é o papel, esse é o objetivo do trader, tá? Então, por hoje é só. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aos amigos, tá? Gostaria de, do fundo do meu coração, pedir que vocês deixassem o seu like, que se inscrevessem no nosso canal, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá? Não fiquem tristes com o mercado cripto. O mercado é cíclico, ele sobe, ele cai, mas a expectativa é de que ele volte a subir, afinal de contas, não só eu, mas todo mundo espera o Bitcoin lá no ponto de chegada no $1 milhão, e para isso a gente tem que acompanhar o preço, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.